Invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre as pessoas e a sadia expansão do leonismo, declaro aberta esta reunião de orientação aos novos associados. Convido o nosso PDG, José Carlos Rodrigues Stipe, coordenador da equipe global de extensão, GET, do distrito LC2, que faça a invocação a Deus, por favor. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir à humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. E voltados ao pavilhão exposto, ouçamos com respeito patriótico a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira. Mais uma vez, boa noite a todos. Um prazer estar com todos aqui nesta sala, hoje aqui com pessoas, companheiros Leão, de vários distritos. Temos a honra aqui de termos a governadora do distrito LC4, Lani Costa, aqui entre nós, a PDG Marli Mineto, do distrito LC8, os PDGs aqui do LC2, José Carlos Rodrigues Stipe e João Carlos Belda. Uma ótima noite a todos. Além de companheiros de diversos distritos, LA2, LA6, LA1, LC3, LC4, do LC2, é sempre um prazer, LA6 também, LC6, tem vários aqui, eu estou vendo pelo chat aqui, é um prazer estar com todos aqui nessa reunião, e hoje aqui, que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Para quem não me conhece, né, antes deixa eu me apresentar, para os que não me conhecem, eu sou companheiro de Melvin Jones, Rodrigo Lavir Mendes, do Lions Clube São Paulo Pompeia. Estou neste ano como coordenador da equipe global de liderança da GLT do Distrito LC2, sou Leão orientador certificado, instrutor formado por Lions Internacional, em vias agora de ser um instrutor certificado também, logo mais espero. Estamos indo para Recife, aí para o curso, né, no LCIP. Então, estou aqui sempre buscando conhecimento, trazendo conhecimento, aprendendo com vocês e compartilhando tudo que a gente aprende, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui, servir a todos, tanto fazendo atividades de serviço, quanto compartilhando todo o nosso conhecimento que a gente recebe e aprende aqui em Lions Internacional e no nosso movimento. Hoje aqui estamos para falar um pouquinho sobre Lions Clube, né? Sobre Lions em geral. Eu posso dizer até que a minha fala de hoje é uma pura instrução leonística. Tá? A ideia aqui hoje é o quê? Falar um pouco da história do Lions, da organização, das causas globais, trazer um panorama geral de Lions, principalmente para os novos associados, tá? Para entenderem do que realmente fazem parte e de onde entraram, a grandeza do nosso movimento.
Eu peço ainda todos aqui, só para eu ver na tela, todo mundo está me ouvindo bem, vendo minha tela, pode fazer um joinha, que eu estou vendo bastante gente aqui. Legal, muito bom. Então, antes da gente começar, eu vou passar um vídeo oficial de Lions, que vai trazer um resumo de tudo o que a gente vai falar hoje, e, ao mesmo tempo, dar as boas-vindas aos novos associados oficialmente. Vamos lá. Bem-vindo ao clube, o seu Lions Clube. Você se juntou a um movimento global de mais de 1,4 milhões de pessoas em mais de 200 países que querem mudar o mundo. Veja alguns trabalhos que leões como você estão fazendo para mudar vidas. Como leão, você também tem a oportunidade de se reunir com outros para melhorar a comunidade enquanto cresce pessoalmente no servir e desfruta do companheirismo dos outros leões e leos, os jovens voluntários que patrocinamos. Sabia que nossa tradição de voluntariado já tem mais de 100 anos? O nosso fundador, Melvin Jones, acreditava que o serviço altruísta criaria um mundo melhor para todos. E isso tem ressoado em pessoas como você, que dedicam tempo, talento e bens, conduzindo serviços por meio da Irmandade. Hoje nos reunimos em torno de 5 causas globais: visão, meio ambiente, fome, câncer infantil e diabetes. Cada clube determina se e como apoiará essas causas e outras que afetam suas comunidades. Se estiver interessado em um desses 5 assuntos ou em outra área, você tem a oportunidade de fazer parte de projetos e serviços que sejam significativos para você. O clube não está sozinho no que faz, é parte de algo maior. O clube tem apoio em âmbito em distrito, distrito múltiplo, área jurisdicional e internacional por leões dedicados a ajudá-lo a tirar o maior proveito de ser leão. Em cada nível há uma equipe global de ação, um grupo de leões experientes e ativos que trabalham para fortalecer o quadro associativo, o impacto do serviço e o desenvolvimento de liderança. Esta equipe proporciona acesso a programas e ferramentas importantes para que todos os clubes e associados como você tenham as habilidades, conhecimentos e recursos necessários para prestar serviços impactantes nas comunidades. E a Fundação de Lions Clubs International, ou LCIF, apoia serviços de impacto através dos esforços dos Lions Clubs e parceiros para servir as comunidades local e globalmente com projetos de serviço humanitário e subsídios. Quando você doa a LCIF, a nossa fundação empodera os leões ao assumirem causas globais prementes. A sede internacional em Oak Brook, no Zewa, oferece atendimento e ferramentas para ajudar clubes como o seu e associados como você a tirar o máximo proveito de ser leão. Agora você tem acesso a ferramentas e recursos, como atendimento aos associados, que lhe ajudarão desde em projetos de serviço até os preparativos para convenção ou resolução de conflitos. Como associado, você também tem acesso a mais recursos, como o aplicativo My Lion, onde pode se conectar com leões do mundo todo, encontrar novas maneiras de fazer a diferença e atividades de serviço onde quer que esteja. Agora você já pode realmente agir para mudar a comunidade. Como um novo associado, você receberá e-mails que lhe ajudarão a saber dos benefícios de ser leão e compreender as oportunidades de servir que o esperam. Desenvolvimento pessoal, conexões profissionais e muito mais. Enquanto isso, conheça os outros associados, participe das atividades de serviço, conte suas habilidades e, se achar adequado, assuma um papel de liderança. Visite lionclubs.org/welcome para saber mais sobre a nossa associação, fundação e vantagens só para você. Você acaba de ouvir apenas alguns dos muitos benefícios e oportunidades de ser leão. Você deu o primeiro passo para se tornar leão e não está sozinho na jornada. O seu patrocinador e o assessor do quadro associativo do clube podem ajudá-lo a saber mais sobre o clube e sobre ser leão. Pergunta é: aonde a sua jornada leonística o levará? Bem, muito bom. Como eu falei, esse vídeo, né, ele dá um panorama geral de tudo que vai ser falado aqui. E, claro, que a gente vai dar uma resumida em tudo, porque se eu fosse falar, entrar a fundo em cada assunto, teríamos que ficar falando meses aqui nessa sala, né? Então, hoje a ideia é
dar um panorama geral sobre Lions e mostrar onde encontrar mais informações. Tá? Esse vídeo, até eu vi que o Douglas perguntou, esse vídeo está na página de novos associados, tá? No site de Lions Internacional. Todo o material aqui é baseado nas orientações oficiais de Lions Internacional, então a gente está trazendo todo um material que é organizado oficialmente por lá, tá? A gente, claro, faz algumas alterações nas telas, traz alguma coisa nova para ficar com o nosso linguajar, para ficar um pouco mais fácil e para não ter erros de tradução, né? Que nem tem nesse vídeo, que clubes ficou distrito em português, clubes em inglês, EUA, né? Eu acho horrível a pessoa falar nos EUA, Oakbrook nos EUA, né? Fala Estados Unidos, mas tudo bem. Então, tem coisas desse tipo que a gente melhora um pouquinho para ficar mais agradável essa nossa conversa aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que falar é da nossa história. Bem, tudo começou... Pelo amor de Deus. Opa, quem que abriu o microfone? Elvis, está com uma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, ok. Então, vamos lá. Tudo começou com o Melvin Jones, em 1917, né? Um empresário de Chicago, de 38 anos, que se reuniu com um grupo de empresários de uma associação local, o que era o Business Circle of Chicago, e disse que era necessário ir além das questões empresariais e trabalhar pela melhoria das comunidades em que eles viviam. Melvin Jones fez uma pergunta simples, que foi... capaz tem alguém com o microfone aberto. Alguém quer fazer alguma dúvida? Não. Ok. Então, Melvin Jones fez uma pergunta simples que foi capaz de mudar o mundo. E se as pessoas usassem suas habilidades no trabalho pela melhoria da comunidade em que vivem? Então, após o contato com grupos semelhantes nos Estados Unidos, foi realizada uma reunião organizacional em 7 de julho de 1917, aí em Chicago, e nessa reunião perceberam que o único ponto que faltava era a escolha de um nome para a nova organização. Melvin Jones teve a ideia de chamar a nova organização de Lions. Estava convencido de que o leão era forte, corajoso, fiel, vital. Em uma votação secreta, o nome Lions foi escolhido entre vários outros. Foi realizada a primeira convenção de 8 a 10 de outubro no mesmo ano, em Dallas, e nessa convenção, um estatuto, regulamentos, objetivo e um código de ética foram aprovados, o que resultou na fundação oficial de Lions Internacional, com a oficialização de 10 de outubro de 1917 como sua data. Durante a convenção de 1919, Halstead Ritter, um jovem advogado de Denver, ainda acrescentou: o nome Lions dá ideia não só de fraternidade, companheirismo, força de caráter e propósito, mas, acima de tudo, a combinação das letras Lions transmite ao país um verdadeiro significado de cidadania, liberdade, inteligência e segurança da nossa nação. Tá? Essa era a tradução da época, que em inglês era Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. Tá? Então, formava a palavra Lions. Só fazendo uma parte aqui, em relação ao nome, tá? Hoje, já com a tradução para o português, as letras sugerem liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviços. Apenas 3 anos depois de ser fundado, o Lions tornou-se internacional, com a fundação do primeiro clube no Canadá. Depois foi a vez do México, em 1927. Nas décadas de 50 e 60, a expansão territorial intensificou-se ainda com clubes novos na Europa, Ásia, África, e desde então nós já tornamos referência pela nossa integridade e transparência. Somos uma organização bem administrada, com uma visão sólida, uma missão bem definida e uma longa história de muito orgulho. Em 1925, houve a erradicação da cegueira, né, ao tema tratado por Lions, que Ellen Keller discursou na Convenção de Lions Internacional, em Cedar Point, no estado de Ohio, e desafiou os leões a se tornarem paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. Desde então, temos trabalhado incansavelmente para ajudar os cegos e deficientes visuais. Em 1945,
a entrada nas Nações Unidas, né? O que significa isso? Quando a gente fala o ideal de uma organização internacional, é exemplificada pela nossa relação duradoura com as Nações Unidas. Fomos uma das primeiras organizações não governamentais a serem convidadas para colaborar na elaboração da Carta Constitutiva da ONU, e desde então sempre apoiamos o seu trabalho. O Lions foi crescendo e disseminando-se através do mundo, até que chegou ao Brasil quase 36 anos depois da sua fundação, ou seja, em 16 de abril de 1952, com a fundação do primeiro clube de Lions brasileiro, privilegiando a cidade do Rio de Janeiro, graças ao companheiro Leão Armando Fajardo, fundador do Lions Nacional, e que veio a merecer os títulos de Leão número 1 do Brasil e patrono do leonismo brasileiro. E por que muitos perguntam, nossa, mas foi no Rio de Janeiro? Sim, porque era a capital nacional. E como regra, né, como diz o Estado de Lions, o primeiro Lions Clube de um país tem que ser em sua capital nacional. Então, neste ano, em 2022, né, completamos aí 70 anos de Lions Clubes no Brasil. Vocês estão vendo aí até na tela o loginho que foi feito comemorativo, numa ação conjunta entre os 4 distritos múltiplos, onde foi feita uma enorme campanha de marketing para divulgar ainda mais a nossa presença, a presença de Lions no Brasil nesses 70 anos e tudo que nós fizemos desde então. Seguiu-se a expansão brasileira com a fundação no mesmo ano de 1952, em São Paulo, no dia 23 de julho, do Lions Paulista. Tá? Na verdade, o Lions São Paulo já existia, mas justamente como era necessária a fundação do primeiro Lions Clube de um país fosse feita na capital nacional, teve que ser no Rio, porque era a capital. Por isso as datas de fundação dos dois são tão próximas. Tá? Esse Lions Clube Paulista é o que hoje é chamado de Lions Clube São Paulo Centro, né? No nosso distrito, o distrito LC2, existente até hoje, comemorou 70 anos aí no dia 23 de julho. Tá? No ano seguinte, em 1953, no dia 21 de março, Salvador foi agraciada como sede do terceiro clube de Lions brasileiro. E foi Salvador que abrigou de 28 a 30 de maio de 1954 a realização da primeira convenção nacional de Lions Clubes, quando o Brasil já contava com a significativa existência de 20 clubes, ou seja, em 2 anos no Brasil foram fundados 20 clubes de Lions. Em 1957, houve a organização de programas juvenis. No final da década de 50, portanto, foi criado o programa Léo, para oferecer aos jovens do mundo todo uma oportunidade de desenvolvimento pessoal através do voluntariado. Eu vou falar mais um pouquinho lá na frente dos números do Léo e ao sucesso desse programa. Em 1968, foi fundada a nossa fundação, a Lions Clubs International Foundation, a tão famosa LCIF, que foi criada e auxilia desde então os leões em projetos humanitários globais ou locais de grandes proporções. Através da fundação, os leões atendem à necessidade da comunidade em que vivem e também de outras comunidades pelo mundo. Em 1990, começou a ser organizado e houve o lançamento do site First, que foi oficializado mesmo em 1992. Tá? Então, hoje, neste ano, também estamos comemorando 20 anos do site First. Por meio do site First, o Lions está restituindo a visão e prevenindo a cegueira em escala mundial. Tá? Ele foi lançado organizadamente em 1990, onde os leões já arrecadaram mais de 346 milhões de dólares para essa iniciativa desde então. O site First combate as principais causas da cegueira: catarata, tracoma, oncocercose, cegueira infantil, retinopatia diabética e glaucoma. Nós, aqui no Distrito LC2, temos a grande honra de contar com o associado que foi responsável pela idealização deste programa, companheiro Leão Newton Cara José, como associado do Lions Clube de São Paulo Pacaembu, ainda associado, tá, que na época do lançamento, lá no ano leonístico de 1989 e 1990, recebeu o prêmio humanitário da Fundação de Lions Clube.
Em 2017, completamos 100 anos de Lions Club. A Convenção Internacional do Centenário foi justamente realizada em Chicago, na mesma cidade onde tudo começou. Aqui em São Paulo, tivemos ainda a história de Lions Club contada no desfile de carnaval, onde fomos homenageados pela Escola Leandro de Taquera, também aqui organizada pelo Distrito LC2. Bem, nós temos uma declaração de missão. Qual é? Capacitar os voluntários para que possam servir as suas comunidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial por meio dos Lions Clubes. A nossa declaração de visão também temos é ser o líder mundial em serviços comunitários e humanitários. Além disso, nós temos um lema, que é nós servimos, do original We Serve, em inglês. Muitos já devem ter visto aí quando aparece o loginho do presidente internacional, vem sempre um do lado ali do Lions, escrito We Serve. Nós servimos. Nós temos um código de ética. Eu pedi até, deixa eu ver, tem alguém aqui na sala que poderia falar? Mandit, você está com o microfone funcionando aí? Não, está ruim? Deixa eu ver alguém aqui que esteja com alguém com microfone. É que eu não estou vendo todo mundo aqui. Stipe, quer fazer as honras? Por favor. Posso sim. Leia o nosso código de ética. Primeiro item, demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência dos meus serviços. Em seguida, lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que equitativa e justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar a diminuição de minha dignidade devido à vantagem injusta ou ação duvidosa. Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir o dos outros, ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo. Decidir contra mim mesmo, no caso de dúvida, quanto ao direito ou à ética dos meus atos perante meu próximo. Praticar a amizade com um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado que os dá. Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu estado e meu país, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos, palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado. E, finalmente, ser comedido na crítica e generoso no elogio. Construir e não destruir. Obrigado, muito obrigado, Steve. Quem está aí? Lani, você está podendo falar? Nossa governadora do Distrito LC4? Sim, sim. Então, posso pedir para que você leia nossos propósitos de Lions Club? Com certeza. Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da terra. Promover os princípios do bom governo e da boa cidadania. Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, social, cultural e moral da comunidade. Unir os clubes com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão. Promover um fórum para livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos sócios do clube. Encorajar homens de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa financeira pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, indústria, profissões, serviços públicos e empreendimentos privados. Muito obrigado, governador, muito obrigado. Por nada. Bem,
Nossa sede, a sede de Lions Clubes Internacional, fica em Oak Brook, nos Estados Unidos. A nossa sede é lá na nossa sede onde são desenvolvidas e implementadas iniciativas com o objetivo de aumentar a visibilidade e o impacto dos serviços de Lions Clubes Internacional. E o que é a nossa associação? Nossa associação é composta por clubes autônomos. Os clubes são os únicos responsáveis por gerenciar suas operações, finanças, projetos de serviços e outras questões relacionadas à associação e à vida do clube. O papel de Lions Internacional é apoiar os nossos clubes e associados, mas não gerenciá-los. Atualmente, estamos em 214 países e localizações geográficas. Falamos 19 idiomas diferentes nos 5 continentes e somos cerca de 1.400.000 associados no mundo. No Brasil, temos 1.500 clubes, cerca de 1.500 clubes distribuídos em 28 distritos e aproximadamente 40 mil associados. Aqui nós, do Distrito LC2, né, fazemos parte do Distrito LC2, onde somos aproximadamente 1.100 associados, distribuídos em 60 clubes, 33 deles na capital de São Paulo e 27 no interior do estado. Se tivéssemos que resumir a essência de Lions Clubes em 2 palavras, quais seriam elas? Eu abro aqui, podem abrir o microfone e me falar o que vocês acham que resumiria a nossa essência, a essência de Lions Clubes em 2 palavras apenas. Podem abrir o microfone e falar, tá? Fiquem à vontade. O pessoal está muito tímido. Vamos lá, tá todo mundo me ouvindo? Oi? Nós servimos. Muito bem. Essa é o nosso lema, mas tem 2 palavras que a gente pode dizer que resume a essência de Lions Club, mais até do que nós servimos. A razão de nós servirmos. Qual, desculpa, quem que falou? Serviço e companheirismo. Muito bem, muito obrigado. A gente pode dizer, eu posso até falar que em vez de serviço, nossas palavras seriam solidariedade e companheirismo, porque nós somos pessoas dotadas de um sólido espírito de solidariedade e de uma filosofia que procura o bem comum, trabalhando desinteressadamente para solucionar, ou pelo menos minimizar, os problemas que afligem nossas comunidades. Com as mais variadas profissões, filosofias, correntes políticas, raças e religiões, nós todos, leões e léus, estamos unidos pelos laços de amizade, compreensão recíproca e companheirismo, para melhor realizar nossa missão. Nós apoiamos 5 causas globais. São elas: diabetes, para reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de vida daqueles diagnosticados. Meio ambiente, para proteger e restaurar de forma sustentável o nosso meio ambiente para melhorar o bem-estar de todas as comunidades. Fome, garantir que todos os membros da comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos. Douglas falou que o som está picotando. Tem alguém... vocês estão me ouvindo bem? Tá um pouco. Aqui está um pouco. O resto está tudo ok? Não, então, ok. Já melhorou. Já Legal, melhorou. Tá normal, Rodrigo. Tá ótimo, tá ótimo. Fome, para garantir, né, que todos os membros da comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos. Visão, para deter a cegueira evitável e aprimorar a qualidade de vida das pessoas que estão cegas e portadoras de deficiências visuais. E câncer infantil, para ajudar aqueles afetados pelo câncer infantil a sobreviver e prosperar. E por que apoiamos as causas globais? Porque elas têm grande importância nas nossas comunidades. Só para vocês terem uma ideia, esses são os números de cada causa. Então, quando a gente fala em diabetes, por que a gente trabalha com diabetes? Porque 1 em cada 11 adultos sofre de diabetes. Isso é mais do que 425 milhões de pessoas no mundo. A gente fala que atende meio ambiente porque a gente tem 30% da área mundial coberta por florestas, mas mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano. No câncer infantil, a cada 2 minutos, uma criança é diagnosticada com câncer. Nós temos
mais de 155 milhões de crianças menores de 5 anos que sofrem devido à desnutrição crônica, desculpa. E ainda nós temos 1.100.000 pessoas que têm deficiências visuais simplesmente por não ter um par de óculos. Então, essas são as causas principais que Lions adotou como causas globais a serem seguidas e, vamos dizer assim, enfocadas em nossa atividade de serviços. Mas será que nós temos que trabalhar só nessas 5 causas? Não. Os clubes têm autonomia, como eu já falei anteriormente, para decidir qual atividade servir. Então, nós temos no nosso distrito clubes de especialização, tem clubes que trabalham com mulheres, com causas de mulher, para mulheres em situação de violência ou de vulnerabilidade social. Nós temos no distrito LC8, por exemplo, clubes que trabalham especiais que trabalham com autismo. Então, nós podemos ir além das nossas causas globais, tá? Isso são apenas orientações que Lions nos dá para seguirmos em nossas atividades. E nossa fundação? Alguém aqui já ouviu falar da Fundação de Lions Club, a famosa LCIF? O que é ela? A LCIF é a organização beneficente oficial de Lions Internacional. A LCIF apoia os serviços dos leões, fornecendo subsídios para seus esforços humanitários locais e globais em mais de 50 anos de impacto positivo. Desde 1968, a LCIF ajuda os leões a aprimorar os serviços prestados. A fundação, além das 5 causas globais que a gente já falou de Lions Internacional, ainda apoia mais 3: socorro em casos de catástrofes, esforços humanitários e juventude. Só para ter uma ideia, já foi concedido muito mais de $1 bilhão por meio de mais de 15.000 subsídios. A LCIF já apoiou mais de 9 milhões de cirurgias de catarata. O Lions Quest, que é um programa de educação para jovens, já foi implementado em mais de 105 países. Já foi doado muito mais do que 150 milhões de dólares em socorros após catástrofes. Nós, aqui do Brasil, recebemos bastante verba, bastante subsídio, principalmente relacionado à Covid, onde produzimos máscaras e distribuímos pelos hospitais do Brasil inteiro. Segundo o relatório anual da Fundação, lançado no último ano, tá, referente ao ano leonístico 2020 e 2021, ainda não foi lançado o relatório seguinte, de 2021-22, a Fundação concedeu, nesse ano leonístico 2020 e 2021, 1.997 subsídios, totalizando mais de 33 milhões de dólares doados só nesse ano. O financiamento de subsídios capacitou os leões em todo o mundo a melhorar suas comunidades e impactar profundamente os necessitados. Esforços humanitários foi a causa mais atendida, vocês podem ver aí no gráfico, tá? Seguido por visão, principalmente com a parceria da Johnson & Johnson e o projeto Sight for Kids, que neste ano completou 20 anos de existência. Em terceiro lugar, ficou a causa de socorro em caso de catástrofes. Se a gente olhar ainda a distribuição de subsídios pelas áreas constitucionais, só na nossa área, a área 3, tá? A que está ali embaixo, ó, que pega América do Sul, América Central, México e ilhas do Mar do Caribe que falam o idioma espanhol, foram concedidos mais de $1.800.000 em subsídios. Podemos conseguir muito mais. Para isso, basta a gente fazer os projetos e solicitarmos os subsídios. Existem inúmeros tipos de subsídios de Lions Internacional, todos eles no site. Existem nossos coordenadores de LCIF no distrito e os coordenadores de projetos de LCIF nos distritos que podem ajudar qualquer clube a criar o projeto e poder apresentar para receber um subsídio. Aqui no distrito LC2, Carlos Roberto levantou a mão, pode falar. Eu queria dar um testemunho a respeito da fundação. Claro, pode falar. Aqui em Mirassol, ano passado, nós conseguimos construir na APAI, que é conduzida por uma companheira, a Dulce, nós conseguimos uma verba de R$647 mil. Se vocês puderem, tiverem a oportunidade um dia de virem a Mirassol, conhecer o núcleo do autista, é coisa de primeiro mundo. Os testemunhos dos pais, dos familiares,
eu acabo ficando um pouco comovido, porque realmente mexe com, lá no fundo do coração, a gente que é pai, que é avô, que se coloca no lugar dessas pessoas. Então, assim, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o resultado... não existe nada, não existe paga para isso, não existe. E assim, quando você compara, me desculpe, de repente eu estou entrando aí no seu conteúdo, mas quando a gente compara aquilo que a gente doa para o que a gente recebe, olha, a gente fica com vergonha, a gente fica um pouco envergonhado, né? Nós aqui no Lages Clube de Mirassol faz um esforço muito grande. Nesse último ano leonístico, nós fizemos a doação de 6 títulos Melvin Jones. Por conta dessa, é uma maneira de reconhecer todo o olhar que a LCIF teve para conosco. Muito obrigado e desculpa te interromper aí. Imagina, obrigado. E é exatamente isso. A LCIF, a gente recebe muito mais do que doa, mas para isso a gente precisa também doar muito. Então a gente pede que todos continuem doando, seja por meio dos títulos Melvin Jones, seja pelos pins Lion Share, seja por qualquer outro tipo de doação feito à Lions Internacional, fundação, porque a gente recebe muito mais. E graças a ela a gente consegue fazer projetos realmente de impacto, como esse que o nosso companheiro Carlos falou. A gente aqui no Distrito LC2 também tivemos vários subsídios recebidos por ela que realmente transforma as nossas atividades e serviços em o impacto, assim, não vou nem falar que dobra, é um absurdo a quantidade, o que melhora e faz a diferença em todas as nossas comunidades. A gente tem, além da fundação, aqui agora tem um paralelo na nossa Distrito LC2, nós temos a fundação ainda, Lions do Distrito LC2, tá? Ela foi fundada, também chamada Fundação Lions, né, do Distrito LC2, João Fernando Sobral. Ela foi fundada em 73, teve como primeiro nome Fundação Lions de São Paulo. Ela foi instituída pelos Lions Clubes do Distrito L4, né, na época, na gestão do companheiro Fuad Savaia, governador 73, 74, e que foi também o primeiro presidente até o final do ano leonístico. Ela teve a instituição aprovada através de uma moção apresentada na Convenção Distrital de 20 de abril de 74, e em 77, para vocês terem uma ideia, durante uma assembleia do Conselho Deliberativo, ficou estabelecida a criação do Centro Escola Cidade de Jesus, no município de Francisco Morato, um terreno doado por um companheiro leão, Azor Abdala, e sua domadora Iracema, que era do Lions Clube São Paulo Pirituba. Essa escola, esse centro, né, tinha por finalidade servir a população pobre dos municípios vizinhos e acolheria em regime de internato recém-nascidos de mães pobres, menores abandonados e órfãos. Até hoje, esse centro trabalha e a fundação nossa do Distrito LC2 continua apoiando. Em abril de 82, por meio de um decreto do então prefeito do município de São Paulo, que era o senhor Reinaldo Emídio de Barros, permitiu à Fundação Lions o uso de um terreno municipal situado na Rua Botucatu, 979, na Vila Clementino. Começou-se a obra e entre idas e vindas, depois de 10 anos, foi construído o prédio, foi entregue, e com o fim específico da instalação de um Centro de Orientação e Treinamento de Atividades Sociais, o COTAS. Então, a partir daí, a Fundação Lions do Distrito LC2 existia num prédio, né, um prédio que existe até hoje, no edifício Lions. Foi após ter sido aprovado o redistritamento do Distrito Múltiplo L, em 2 de julho de 99, na Convenção Internacional de San Diego, na Califórnia, e justamente por ela estar integrada ao Distrito LC2, o nome da fundação foi alterado, mais uma vez, para então, Fundação Lions do Distrito LC2. Hoje, ela continua existindo, completará 50 anos no próximo ano, conta ainda com realização de palestras, com banco de cadeiras de rodas, que são adquiridas a partir de doações de associados e vendas de tampinhas e lacres, possui um banco de armações de óculos, um bazar beneficente permanente de roupas e acessórios que atende a comunidade da região. A gente continua dando apoio e fornecendo doações ao Complexo Escolar Cidade de Jesus, em Francisco Morato, e ainda apoia as atividades de serviço da Governadoria do Distrito LC2. No seu edifício, hoje, estão abrigadas ainda a sede da Governadoria do Distrito LC2 e do Distrito Múltiplo LC. A razão lá, o endereço oficial do Distrito Múltiplo LC vem aqui justamente do edifício Lions, na Rua Botucatu.
Nós temos também um programa de jovens voluntários de 12 a 30 anos. Olha aí os Léos, tão importantes sempre para a gente. E quando a gente fala aqui de preparar a próxima geração de voluntários, de que eles são os futuros, mas na verdade o futuro é agora. Os Léos são não só o nosso presente, como também são o nosso futuro. E digo mais, aqui eu sempre falo que é uma oportunidade de aumento e fidelização de associados enorme, porque os Léos são perfeitos, primeiro, para continuarem e renovarem os nossos clubes. Eles já possuem o perfil de leão, que é o mais difícil de se encontrar quando a gente recruta novo associado, tá? E a gente tem que lembrar sempre que existe o programa Léo Leão, onde atuais e ex-Léos que tenham entre 18 e 35 anos e serviram como Léos por pelo menos um ano, podem continuar servindo suas comunidades como associados Léo Leão, tendo isenção da taxa de admissão e pagando 50% só das cotas internacionais, além de diversas outras vantagens. E aqui, lembra que eu falei que eu ia trazer os números de Léo? A gente fala, será que o programa Léo deu certo? Se olharmos os números do último ano leonístico, né, contamos hoje com mais de 160 mil Léos distribuídos em mais de 7.400 Léo Clubes em todo o mundo, localizados em mais de 150 países e territórios. No último ano, 2021-2022, foram realizadas mais de 40 mil atividades de serviço somente pelos Léos. E falando de história aqui, quando a gente fala de história no Lions, principalmente no Brasil, a gente não pode esquecer também que no Brasil a gente tem um outro programa de jovem que é o Castor, né? O Movimento Castor, o Clube de Castores. Ele foi criado em 15 de outubro de 1963 por idealização do companheiro Leão José Gilberto Ribeiro Rato e patrocinado pelo Lions Clube São Paulo Jardim Paulista. O então, né, professor Gilberto Rato, ele era diretor da escola Stafford e Leão do Lions Clube São Paulo Jardim Paulista, percebeu que muitos jovens mostravam-se interessados em trabalhar em benefício da comunidade, sempre com serviço desinteressado, sem olhar quem, mas principalmente para a comunidade carente. Então ele, numa espécie de gincana denominada de campanhas staffordianas organizadas, desafiou seus alunos a prestarem diversas formas de solidariedade e serviços humanitários em um determinado hospital. Lá, os jovens sentavam à beira dos leitos dos enfermos para escreverem cartas como elo de ligação familiar. A palavra castor veio exatamente de uma sigla, que eram as iniciais das Campanhas Staffordianas Organizadas, é o CASTOR, e logo foi associado ao animal mamífero, né, o castor, roedor, por ser um ativo construtor e realizador de obras de engenharia ao construir sua morada. Constrói o castor diques e barragens para se proteger e defender sua família. Ele foi fundado à imagem e semelhança do leonismo em 64, na 11ª Convenção Nacional de Lions Club, realizada em Salvador. O movimento castorístico foi tornado oficial pelo Lions Clubes do Brasil. Ele não é reconhecido hoje ainda pelo Lions Internacional, mas pelo Lions Clube do Brasil ele é oficial. O Clube de Castor é um movimento de jovens, tá, entre 12 e 27 anos, que tem por objetivo ajudar a sociedade civil em todas as suas necessidades. Foi o primeiro clube juvenil de serviço brasileiro. Seu lema é: nós construímos com coragem, atividade, serviço, tenacidade, ordem e respeito. Então agora vamos falar um pouquinho sobre como estamos estruturados, tá? Bem, a base de tudo, o centro de todo o nosso movimento são os leões, né? Ou Léos. Aqui toda vez que eu falar em leões, gente, por favor, entenda que eu estou falando de leões como todos, tá? Leões e Léos. Nossos associados voluntários. Esses nossos leões, participam do quê? De Lions Clubes, ou seja, os associados afiliam-se a clubes locais que se unem para atender áreas comunitárias carentes. Os Lions Clubes locais seguem as regras de distrito múltiplo e internacionais. Os Lions Clubes pertencem à divisão, tá? Todo Lions Club corresponde a uma divisão formada pelos clubes mais próximos. Essa divisão corresponde a uma região, onde a área já é maior e abrange mais cidades. As regiões formam um distrito. E aqui lembrando que região
é obrigatória por Lions Internacional. Divisão nem sempre, você pode haver ou não, tá? Distritos são os grupos de clubes que, numa região definida, lideraram por leões voluntários eleitos para apoiar os clubes, ou seja, os associados estão organizados em clubes, que se organizam em divisões, que se organizam em regiões, que se organizam em distritos. A área territorial, distrito, é uma área territorial que compreende, no mínimo, para ser regular e ativo, 1.250 associados e 35 clubes coordenados por um governador. Distritos múltiplos são os grupos de distritos que formam um distrito múltiplo. Por exemplo, aqui hoje, nós temos, do nosso LC falando, né? Nós temos o LC6 aqui, o LC2, o LC4, o LC8, todos os distritos aqui do LC1 juntos formam o distrito múltiplo LC. Assim como o LA, que estamos aqui com LA1, LA2, LA6, formam o distrito múltiplo LA. Tá? Em geral, um distrito múltiplo, principalmente nos Estados Unidos, representa um estado e internacionalmente representa um país. Temos ainda as áreas jurisdicionais. Como as áreas da associação são divididas para quê? Para representação na diretoria internacional. Então, esse é o esquema de organização básico do Lions Club num país, tá? E no movimento como um todo. Então, eles vão se organizando, principalmente para quê? Para que as informações sejam passadas de modo mais fáceis e organizado, seguindo uma hierarquia que eu vou falar logo mais. No Brasil, desde julho de 99, os distritos múltiplos estão distribuídos em 4 distritos. No nosso distrito múltiplo LC, somos 9 subdistritos, LC1, LC2, LC3, LC4, LC5, LC6, LC8, LC11 e LC12. Aqui vocês podem ver a divisão de distritos múltiplos no Brasil, onde o distrito múltiplo LA corresponde à região norte e nordeste, o distrito múltiplo LB, a região centro-oeste e um pedacinho da sudeste, o distrito múltiplo LC, a região sudeste com um pedacinho da centro-oeste, e o distrito múltiplo LD, a região sul do Brasil. Lembrando que esse esquema é puramente, esse desenho é puramente esquemático, tá? Às vezes esse ganchinho que tem da região não necessariamente é um ganchinho tão perfeito aí, tá? É só um desenho. Falando em área agora, né, para uma melhor estruturação, inclusive de destinação de recursos, Lions Internacional divide o planeta em 8 áreas administrativas, tá? Cada cor aí é uma área, vocês podem ver. A área LC1, que é amarela, né, a primeira, obviamente, engloba Estados Unidos. A área LC2 é o Canadá. E aí, por diante, né, nós fazemos parte da área 3, que está aí em cor-de-rosa, aí meio um vermelho, meio cor-de-rosa, que engloba América do Sul, América Central, México e as ilhas do Mar do Caribe. Tá? Agora, foi assim, separado uma parte das ilhas do Mar do Caribe, a parte do Caribe que fala inglês foi destinada à área 1. Tá? A que ainda fala espanhol continua fazendo parte da área 3. E falando em organograma de Lions Internacional, estamos assim organizados. Nós temos uma diretoria internacional que orienta as operações da associação por meio de normas gerais para o atingimento de seus objetivos. Nós temos um comitê executivo que age em nome da diretoria quando seus membros não podem se reunir ou entrar em sessão. Nós temos a Fundação Internacional de Lions Club, como nós já falamos, que apoia todos os serviços. E temos um presidente internacional, que executa as normas e administra as operações da associação para avançar os propósitos e objetivos de Lions Club Internacional. Aqui é sempre muito interessante falar, não sei se vocês perceberam, é um fato que chama atenção, que o presidente internacional não está acima da cadeia inteira do organograma. Por quê? Porque ele não decide nada sozinho, tá? Tudo é decidido pela diretoria internacional e pelo comitê executivo. O presidente internacional é, sim, o representante legal de Lions Internacional, mas ele cumpre ordens e administra as operações da associação, tá?
E aqui, vocês vão ver, para todos os dirigentes mundiais, tá? Deixa eu até continuar mais um pouquinho aqui, né, que eu não desci. Abaixo do presidente internacional, então, vão ter as áreas, tal, e vai ter o distrito múltiplo, que embaixo dele está o governador de distrito, e aí a gente entra no distrito em si, onde a gente tem a organização de primeiro vice-governador, segundo vice-governador, as coordenadorias e assessorias distritais, o secretário e o tesoureiro distrital, os presidentes de região, os presidentes de divisão e, por fim, os clubes. Daí você fala, poxa, mas o clube é o último. Sim, é o último da cadeia, mas a gente pode dizer ao mesmo tempo que o clube é a base de tudo. Se você tirar a base, tudo isso despenca. Tá? Então, a gente tem que lembrar sempre que esse é um organograma padrão de Lions Internacional. E para todos os dirigentes mundiais, eleitos e indicados, presidente internacional, presidente do distrito múltiplo, governador de distrito, presidente de região, divisão e de clube, o ano leonístico compreende de 1º de julho a 30 de junho, tá? Sendo anual. O único cargo que a duração de mandato é de 2 anos é o de diretor internacional. Então, agora a gente vai entrar num grupo que, principalmente, quem são os novos associados vão ouvir bastante daqui para frente. Quem é já associado há mais tempo também já deve ter ouvido muito, que é a equipe global de ação, a famosa GAT. Tá? É uma equipe de campo designada especificamente para conectar os clubes, distritos, líderes, além das ferramentas e recursos desenvolvidos, para quê? Para aumentar o impacto dos serviços que eles prestam. A equipe global de ação ajuda os distritos e os clubes a alcançarem as suas metas, criando uma abordagem unificada para todas as áreas leonísticas principais. Com as metas em primeiro lugar, a GAT está posicionada de forma única, desde a área jurisdicional até o nível de clube, para ajudar a promover o aumento positivo de associados nos clubes e aumentar a visibilidade dos leões na comunidade. Então, para quando a gente fala assim, para ajudar o nosso trabalho com mais foco e melhores resultados, nós temos a GAT, né? Para quem nunca viu essa ilustração, vocês vão ver pela primeira vez, quem nunca viu, essas engrenagens representam o funcionamento de todo o Lions Internacional. Toda a nossa organização está baseada em 3 grandes pilares: serviço, associados e liderança. Para que tudo isso funcione direito, nós temos que ter o quê? Esses 3 pilares muito bem sólidos e em funcionamento conjunto. Enquanto a equipe global de liderança tem a responsabilidade de identificar e desenvolver as lideranças, a equipe global de serviço comanda a estrutura de serviços para maximizar os serviços, ações, crescimento que gera impacto positivo. E a equipe global de aumento de associados dá suporte ao aumento de associados ao nível do clube, recrutando novos associados e promovendo experiências positivas. Então, ou seja, se a gente pode resumir que com a identificação e desenvolvimento de líderes, a gente consegue fazer mais serviços. Com mais serviços, mais impacto na comunidade, maior atrativo para novos associados. E com mais associados, mais pessoas para serem treinadas e gerar mais serviços. E aí eu pergunto para vocês, qual é a engrenagem principal para rodar tudo isso? A do clube. Os clubes conduzem nossa associação. Se a engrenagem parar, o resto não roda. Por isso é tão importante que tudo isso que a gente fala aconteça já no clube. E tudo isso tem que acontecer junto com o distrito, com a GAT do clube, GAT do distrito e demais associados. Tem que trabalhar juntos. Nós todos estamos envolvidos e empenhados a atingir nossos objetivos. Sozinhos, não conseguimos nada. Juntos, somos muito mais fortes. Ou, como diz o nosso presidente internacional, junto nós podemos. E aí, a gente até, quem aqui está trabalhando com o GET, né, o novo cargo, no último ano vai falar, poxa, Rodrigo, mas você só falou serviço associado e liderança, cadê a extensão aí? Pois é, neste último ano foi criado mais um braço dentro da área de quadro associativo ali para auxiliar na fundação e manutenção de clubes, que é a área de extensão de clubes. O coordenador de extensão, tá? Que vem auxiliar o coordenador do quadro associativo, principalmente o quê? Na fundação de novos clubes e na manutenção dos existentes por meio de rejuvenescimento do quadro associativo.
Aqui, tá, eu vou falar no distrito LC2, a coordenação da equipe global da GAT é formada por quem? Pelo coordenador GST, tá, que é Serviços do Distrito, companheiro André Luiz Azevedo Casarotto, pelo coordenador GMT, né, que é o da equipe global do quadro associativo, companheiro Ranieri Pontes, pelo coordenador GET, que é de extensão, nosso PDG José Carlos Rodrigues Stipe, e pelo coordenador GLT, que é da equipe de liderança, que sou eu. Tá? No distrito, eu estou como coordenador GLT. O nosso governador do distrito é o presidente da equipe global de ação. Tá? Ele trabalha com essa equipe para desenvolver as metas e deseja alcançar durante o ano leonístico. A equipe, então, trabalha em apoio a essas metas. Tá? O coordenador da GLT, por exemplo, o meu trabalho é organizar treinamentos para os clubes do distrito e associados individuais. Por isso, esta é a razão deste treinamento hoje. Tá? Também sou responsável, esse foi o motivo de eu pedir para todo mundo colocar no chat o nome completo, cargo, clube, distrito. Eu sou responsável por reportar todos os treinamentos locais no Learning, lá que está lá no portal do associado, por meio de um logon que é só meu, só eu consigo reportar lá para os treinamentos realizados no distrito. Falando de GMT, qual o foco principal do coordenador? É implementar estratégias de aumento e conservação de associados. Para quê? Para atingir as metas dos distritos. E o coordenador de extensão? Como eu falei, ele é responsável pela quê? Pela expansão dos clubes, fundando e rejuvenescendo os existentes. Tá? Coordenador GST é o que organiza os eventos de serviço em todo o distrito e informa os clubes sobre os recursos dos programas de serviço que podem ser úteis para eles e auxilia ainda no relato de atividades de serviço em MyLion. Assim como no organograma de Lions Internacional, a equipe global de ação também está estruturada em todos os níveis presentes da associação. Nós temos os embaixadores da GAT, que são os ex-presidentes internacionais, a diretoria internacional, o conselho de curadores de LCIF, os ex-diretores internacionais e os ex-governadores de distrito. Os embaixadores espalham a mensagem e o entusiasmo da equipe global de ação para outros leões. Em nível de áreas jurisdicionais, temos as equipes GAT de liderança das áreas, onde o presidente internacional atua como presidente da equipe global de ação. O presidente da GAT trabalha em estreita colaboração com os líderes das áreas jurisdicional e regional, com os Lions Clubes Internacional, para garantir que os líderes tenham estratégias sólidas e o apoio que precisam dos funcionários para que possam implementá-las. Os líderes de área jurisdicional e regional trabalham como líderes de área para apoiar as metas de Lions Clube Internacional e enviam feedback à sede para ser incorporado aos programas e recursos. Já os líderes de área trabalham como coordenadores de distrito e distrito múltiplo para apoiá-los no cumprimento de suas metas. Nós, aqui do Distrito Múltiplo LC, temos como nosso líder da área GAT 3G o PDG Ricardo Komatsu. Em nível de Distrito Múltiplo, nós temos a equipe GAT do Distrito Múltiplo, onde o presidente da GAT é o presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo. No nosso aqui Múltiplo LC, é o companheiro Sérgio Chioda. Ele trabalha com a sua equipe para apoiar os distritos a atingirem suas metas e definir as metas de distrito múltiplo que gostariam de ver alcançadas. Os coordenadores da GAT desempenham as mesmas funções que seus parceiros em nível de distrito, mas trabalham aqui com cada distrito dentro do distrito múltiplo, da mesma forma que os coordenadores de distrito trabalham com cada clube dentro do distrito. No nível de distrito, como já falamos, tem uma equipe GAT do distrito, tá? Presidida pelo governador do distrito, e aqui eu vou falar uma especificidade. Está vendo ali que além dos coordenadores GMT, GLT, GET e GST, entram os presidentes de divisão e região? Pois é, no distrito, os presidentes de divisão e região fazem parte da equipe GAT de distrito. Por quê? Porque eles são os elos de ligação entre o distrito e os clubes. É muito mais fácil a informação ser difundida aos clubes por eles, porque eles estão mais próximos. Os presidentes de região e divisão ajudam os coordenadores da GAT a se comunicarem com os clubes e fornecem feedback
dos clubes e associados do Distrito. Em nível de clube, nós também temos a GAT, temos o presidente do clube atuando como presidente da equipe global de ação do clube e os seus assessores, GMT, GLT e GST, integrando a GAT. O primeiro vice-presidente do clube é o assessor da GLT, que organiza o treinamento para líderes e ajuda os associados a encontrar e participar de treinamentos em nível de distrito e distrito múltiplo. Depois, ao assessor da GMT, do quadro associativo do clube, né, cujo foco principal não é apenas trazer novos associados ao clube, mas também manter os associados existentes ativos e engajados. Aqui é o que a gente sempre fala, o grande problema de Lions hoje não é trazer novos associados, mas manter os existentes. É a nossa famosa torneirinha ali, que a gente fala que a torneirinha está sempre aberta, não para de vazar. Por ano, a gente acaba perdendo sempre um distrito, praticamente, em número de associados. Se nós conseguirmos manter os associados existentes e atrairmos novos associados, então a gente vai ter o crescimento desejado. Tá? E o assessor da GST, ou seja, de serviços de clube, é responsável por organizar e criar atividades de serviço envolventes para o clube. Também auxilia demais, a gente fala que você trazer atividades de impacto e fazer os seus associados se sentirem parte das atividades faz com que eles se mantenham no clube e satisfeitos. Até aqui tudo bem? Todos aqui, tudo certo? Então vamos lá. Como é a estrutura padrão de clube? Nós temos, dentro de um clube, os comitês, os dirigentes de clube, entre eles os que participam da GAT, a diretoria, e a diretoria é composta pelos dirigentes do clube, pelos coordenadores de programa, pelos presidentes dos núcleos, pelos diretores social, animador e de segurança, que hoje são cargos opcionais, e outros dirigentes ou assessores que tenham sido eleitos. E daí vocês vão estar vendo aí que na diretoria, assim como no Lions Internacional, a diretoria também está acima do presidente. Por quê? Porque o presidente não é o dono do clube. Tá? Apesar de muitos acharem que são, o presidente não faz nada. Tá? Ele não é o dono do clube, ele é o responsável por tomar as decisões, é o responsável legal do clube, mas as decisões ele tem que ser apoiado pela diretoria. Tá? E aqui vocês podem ver que está circundado ali quem faz parte da GAT. E neste ano a gente teve ainda um bracinho que foi grudado ali do assessor de comunicações de marketing à equipe GAT. Por quê? Porque Lions percebeu a necessidade e a importância de se fazer um bom marketing. Nós precisamos fazer um marketing, nós precisamos divulgar a nossa marca, nós precisamos mostrar a todos o que nós fazemos. Tá? Hoje é mais do que importante o nosso trabalho de marketing e comunicação de um clube. Lembrando sempre que, por favor, qualquer material que seja produzido hoje, que usem o logo certo de Lions. Não existe mais aquele logo de linguinha vermelha. O logo de Lions é isso que vocês estão vendo no cantinho da tela aí, ó, azul e amarelo. Somente. Tá? Não existe mais. O outro logo é obsoleto, foi tirado em 2008. Então, é um apelo que a gente faz. Claro, se seu clube ainda tem o logo antigo na parede do clube, ou seu estandarte, tudo bem. Num dia, quando você for reformar, ter que fazer um novo estandarte, você troca. Agora, materiais de internet, folhetos, qualquer material impresso que sai do clube, por favor, usem o logo certo, o nosso logo atual de Lions, que é esse azul e amarelo somente. Tem no site de Lions específico para download. E aqui a gente não podia... Opa, alguém levantou a mão? Mariana, pode falar. Na equipe global, aí no seu desenho, onde fica o GET? O GET não tem em nível de clube. O GET é em nível de distrito, porque ele é um auxiliar para fundar novos clubes e manter. Neste caso aqui, a função de expandir o clube ou até fundar núcleos fica por conta do GMT, do assessor de associados. Tá? Tá, obrigada. Nada, muito bem colocada. Obrigado, Mari. Então, vamos agora falar um pouquinho dos cargos, né, dos assessores do clube, que são os que o Lions pede para que indiquemos, os oficiais,
né, além de presidente, secretário e tesoureiro, quando a gente preenche os cargos da administração de clube para gestões, aquele famoso PU 101. Após que todo secretário aqui já teve que preencher um PU 101 aí, né? E aí a gente sempre fala, vamos lembrar de quais as funções de cada cargo que devem ser indicados, para quê? Para que a gente indique a pessoa correta para o cargo, tá? Para que a gente não indique pessoas que depois não vão trabalhar direito. Então, vamos lá. Primeiro, assessor de liderança do clube, ou seja, o GLT do clube. Qual é a função dele? É garantir que todos os associados desenvolvam as habilidades necessárias para serem líderes eficazes, certificando que o clube tem uma liderança forte para servir a comunidade e o mundo. Quem é o indicado a ser GLT do clube? O primeiro vice-presidente de clube. Por quê? Porque o primeiro vice-presidente vai identificar essas lideranças, vai treinar e desenvolver esses novos líderes e provavelmente usará esses novos líderes como parte da sua diretoria quando for presidente de clube no ano seguinte. Tá? Essa é a razão de que a gente fala que o primeiro vice-presidente de clube é o assessor de liderança do clube. Aí nós temos o assessor do aumento de associados, ou do quadro associativo do clube, né, conhecido como GMT. Aqui, ele lidera o recrutamento de novos associados, orientando sobre as oportunidades de envolvimento com o clube, fortalece os relacionamentos entre os associados estabelecidos e os novos associados, tá? E aqui, como a Mariana perguntou, ele é o responsável por aumentar a quantidade de associados e fundar núcleos, né? Pode até fundar um clube, se ele tiver associados, se ele conseguir criar associados, pelo menos 20, né? Para fundar um clube, você precisa de ter 20 associados no mínimo. Então, ele pode fundar, sim. Ele é o responsável por fazer toda essa organização para fundações de novos clubes, que sejam afiliados dele, ou de núcleos, né? Para quem não sabe, núcleos onde a gente é criado a partir de 5 associados, e a gente fala assim, a criação de núcleo, ela serve para quê? Um núcleo pode ter a sua organização própria, tá? Independente do clube. Então, às vezes, você, por exemplo, eu tenho a ideia de fundar um clube a partir do meu, porque eu conheço associados, sei lá, de alguma área específica que eu quero organizar e funcionar, eu não vou fundar um clube direto. O que eu faço? Vamos fundar um núcleo com 5 pessoas, eu começo a atrair essas pessoas, atrair mais pessoas. Quando eu tiver as 20, aí eu fundo o clube. Tá? Para efeito de associados, eles contam como associados do clube, seja núcleo, tá? Na hora que virar clube, aí vai fazer parte de outro clube. Assessor de serviços do clube, olha o GST aí. Ele, né, é o que coordena todas as atividades de serviço escolhidas pelo clube como programa de trabalho. Aqui, lembrando, uma coisa muito importante, o assessor de serviços do clube deve ajudar o clube a realizar atividades de impacto, atividades que sigam os propósitos do clube e, principalmente, ouvir as sugestões de seus associados quanto a atividades de clube. Tá? Lembre que a gente está aqui, todos podem ajudar, todos estão aqui para compartilhar informações. Então, às vezes, um associado tem uma competência, uma expertise em determinada área que pode ser muito bem utilizada para fazer uma atividade de serviço que o clube nem tenha tido ideia. Então, lembre, vamos ouvir, e daí vamos lá, sugestão. O associado deu uma sugestão de atividade, leve para a diretoria, coloque em reunião, e vamos ver se não dá para fazer. Aposto que com isso, muito mais associados vão ficar satisfeitos e trabalhar com muito mais ênfase e apoio para todas as suas atividades. Bem, quem mais nós temos no clube? O assessor de marketing e comunicações, aí tão agora importante, é o que agora está ligado a GAT naquele risquinho. Ele cuida de todas as atividades do clube em público e promove o clube em seu serviço junto à comunidade. Mas será que só isso? Esse assessor de marketing e comunicações também é responsável por comentar e cuidar de toda a divulgação das atividades do clube, também para os associados. Os associados do clube têm que estar por dentro do que o clube está realizando. Lembra-se, mais importante até do que uma comunicação externa, ou seja,
do que foi, do que é feito para fora de Lions, para pessoas. Mais importante é a comunicação interna. E quando a gente fala comunicação interna, não é nos grupos de WhatsApp para outros clubes, mas para dentro do seu próprio clube. Vamos mostrar para os nossos associados do próprio clube o que a gente está fazendo, para que eles se sintam motivados e fazendo parte do clube. Lembra? Famoso lema do Sobral, faça o seu semelhante sentir-se necessário. É isso que a gente quer que o associado do clube saiba, que ele se sinta necessário ao clube, que ele se sinta fazendo parte do clube. Aqui mais o último assessor que a gente tem que informar lá no clube, na PU, que é o coordenador de LCIF do clube. Ele instrui os associados do clube sobre os vários projetos oferecidos pela fundação, né, pela LCIF, e incentiva a se envolverem mais e diretamente apoiar os esforços de LCIF. Então é ele que vai trabalhar junto com o coordenador de LCIF do distrito e trazer isso para o clube, para que todos apoiem e façam mais doações e a gente consiga ter ainda mais subsídios depois em retorno. Aí vocês vão falar assim, Rodrigo, você não falou nada sobre o diretor administrativo do clube, que hoje a gente coloca em MyLCI. Pois é, diretor administrativo do clube não é um cargo obrigatório por Lions Internacional. Porém, hoje, cada vez mais, ele está muito importante. Por quê? Diretor administrativo, o cargo oficial que diz lá, quando quem vai reportar em MyLCI, quando o secretário vai colocar lá, é um cargo feito para ajudar a todo o clube. Então, o diretor administrativo do clube, hoje, lá no MyLCI, assim como em MyLion, ele tem poder para fazer tudo o que precisar em nome do presidente, tesoureiro, secretário e GST de clubes. Então, por que ele é tão importante? Porque a gente tem muito aqui, uma das coisas que a gente mais ouve nos clubes é a dificuldade em muitos clubes terem secretários ou pessoas ou GSTs com familiaridade à internet, principalmente saber usar o MyLCI e o MyLion. Então, quando a gente vê que um clube, sei lá, um presidente que assumiu o clube não tem essa familiaridade, o secretário não tem, vamos contar com o apoio do diretor administrativo. E aí, a gente tem que escolher quem? Uma pessoa que seja extremamente confiável, por favor, porque ela vai ter poder de, inclusive, excluir o presidente, ela consegue fazer isso em MyLCI, tá? Mas, principalmente, que tenha familiaridade com a internet e com o sistema, tanto o MyLCI e o MyLion. Por quê? Nós precisamos reportar tudo o que fazemos para a Lions Internacional. Nós precisamos prestar contas, tá? Senão o nosso clube não existe perante Lions. Ou seja, vai ser aquele clube que não faz nada, porque não reporta a movimentação de associados em MyLCI e não reporta atividades em MyLion. Nós precisamos fazer isso, tá? E aqui a gente vai entrar agora num assunto meio polêmico, mas que é muito útil, principalmente para os novos associados, que são as siglas leonísticas, tá? Para quem entrou há pouco, e eu posso afirmar aqui também para quem já entrou há um bom tempo, sempre a gente mas o que significa isso? O que é esse monte de letra que a gente vê por aí? Vocês já devem ter visto aí na tela minha que estava lá, CL, MJF, PDG, estava tudo escrito isso. O que é esse monte de sigla? Então, as siglas leonísticas oficiais utilizadas são em inglês, porque elas seguem a padronização internacional, que já era usada pelos outros distritos múltiplos do Brasil. E, no Distrito Múltiplo LC, elas foram aprovadas na 11ª Convenção do Distrito Múltiplo LC em 2010. Tá? Por isso, pode ser aqui, na hora que eu apresentar essas siglas, que alguns do distrito, que sejam do LA, do LB, do LD, falem, mas no meu distrito múltiplo é falado diferente. Por quê? Porque houve uma aprovação, uma padronização que foi aprovada na Convenção do Múltiplo LC. Tá? Então, algumas podem ser que só apareçam no LC. O ideal é que todas fossem padronizadas no Brasil inteiro, né? Mas, pelo menos as em inglês, a gente tem que ter padronizado. Então, vamos lá. Começando pelas em inglês internacionais mais utilizadas por todos. LCI, Lions Clubs Internacional, tá? O Lions Clubs Internacional, que agora, inclusive,
vocês vão ver, está sendo mudado o nome de Lions Internacional, não vai mais ser chamado de Lions Clubes Internacional. O nome oficial agora, a partir deste ano, é Lions Internacional. Tá? Isso não muda, a razão social de Lions não muda. Tá? Apenas está mudando o jeito que se fala, como se fosse um nome fantasia, vamos dizer assim, quem tem empresa sabe a diferença entre a razão social e o nome fantasia. Então, Lions Internacional a partir de hoje, mas ainda a sigla é LCI. Pode ser que, para quando ficar Lions Internacional, a sigla vire LI também. LCIF, a nossa fundação, né? Fundação de Lions Clubes Internacional. IP, olha o nosso presidente internacional aí, Brian Sheehan, né? Aí a gente tem uma tonelada, eu não vou ler todas, tá? Porque senão a gente não vai parar, mas eu vou ler algumas que a gente para sempre. Vamos lá. ID, diretor internacional. Poxa, não é DI? Não é DI. Porque a sigla é em inglês, é ID, International Director. Então, quando a gente fala hoje, diretor internacional, por exemplo, o nosso Manuel Messias, do LC8, ele é ID Manuel Messias, não é DI. Tá? Assim como CC. Gente, a sigla CC, para mim, eu acho que é uma das piores que tem. Vocês já tentaram anunciar e falar assim, olha, o nosso CC está presente. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa que não for de Lions vai achar o quê? Que a pessoa não usa desodorante, né? Então, assim, CC, por que essa sigla? Porque vem de Council of Governor Shepperson, ou seja, ele é presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo. E aí, se eu for anunciar, eu vou falar CC, eu não vou falar hoje, por exemplo, olha, está na sala o CC Sérgio Chioda. Não, eu vou falar, está na sala, ou numa reunião, quando eu tiver, o nosso presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC, Sérgio Chioda. Tá? Principalmente porque falar sigla é horrível. A gente pode escrever, mas na hora de ler, por favor, leiam por extenso. Tá? E o PCC, então? PCC não é facção criminosa em Lions. PCC quer dizer o quê? Past Council Shepperson, ou seja, ex-presidente do Conselho de Governadores. Se for IPCC, é o ex-presidente imediato do Conselho de Governadores. Tá? A regra é sempre o mesmo. Você tem uma sigla, se for past é P, se for imediato é IP, e a sigla, tá? Isso não muda, por isso que é uma sigla internacional, e por isso que a gente deve manter exatamente igual. Tá? DG, a gente ouve bastante, olha, porque o DG está aqui. Não, está o governador de distrito. Tá? DGE, o governador de distrito eleito. IPDG, o ex-governador de distrito imediato. PDG, eu às vezes falo, quando a gente está entre aspas, fala assim, o PDG, José Carlos Stipe. Não, o ex-governador de distrito, José Carlos Stipe. E se eu tiver numa coisa oficial, ainda numa reunião oficial, eu ainda falo o ano de quando ele foi governador. Tá? Para ficar realmente correto. E aí tem uma outra sigla, a última aí dessa página, que eu acho que é pior também, AA. Muitos governadores que não são casados, ou são viúvos, ou, sei lá, não escolheram maridos, tem o acompanhante adulto, que é o AA. Pelo amor de Deus, gente, AA não tem nada a ver com Alcoólicos Anônimos. Então, quando for falar isso, por isso, não fala o AA. Fala, olha, aqui temos o governador e o acompanhante adulto dele. Tá? Que mais que a gente ainda tem em inglês que é oficial? MJF, olha aí, Melvin Jones Fellow, companheiro de Melvin Jones. E aqui lembrando, Melvin Jones Fellow, não é Melvin Jones Friends, não é Melvin Jones Foundation, não existe isso, a gente já ouviu várias vezes isso. Melvin Jones Fellow. Então, na hora que eu falo é companheiro de Melvin Jones. Aqui o Belda está aqui na sala, sabe bem isso que a gente fala, é companheiro de Melvin Jones, não é o companheiro Melvin Jones. O companheiro Melvin Jones está lá, morto, enterrado, tal, já fez seu trabalho na fundação. Companheiro de Melvin Jones. É um título que você recebe quando é feita uma doação de $1.000 em seu nome para a Fundação de Lions Club Internacional. É essa plaquinha aqui, ó, que está aparecendo aqui atrás da minha imagem. Tá? E quando você faz mais uma de 1.000, em vez de você receber outra placa, você recebe um diamante no seu PIN. E aí você vira o quê? PMJF, Progressive Melvin Jones Fellow, ou companheiro de Melvin Jones progressivo. E aqui, mais uma coisa que a gente fala, companheiro de Melvin Jones progressivo.
E se for mulher? É companheira de Melvin Jones progressivo. É o título que é progressivo, não é a companheira. Tá? Ela não se tornou progressiva, é o título dela que é progressivo. Então, a gente vê muitas vezes falando assim, olha, a companheira de Melvin Jones progressiva. Não, tá errado. É progressivo, é o título, né? Aí a gente tem, olha aí, a gente já falou aí das outras siglas, já falamos bastante, GAT, GLT, GMT, GST, o que são da GAT? GAT, Global Action Team, equipe global de ação. GLT, Global Leadership Team, equipe global de liderança, ou equipe de liderança global, aí tanto faz a ordem, porque isso é da tradução literal para o português. GMT, Global Membership Team, equipe global do quadro associativo. GST, Global Service Team, tá? Equipe global de serviços. GET, Global Extension Team, equipe global de extensão. E daí vem um que muitas vezes muita gente nem ouve falar, FWC, o que é isso? Family and Woman Coordinator, ou seja, é o coordenador para a família e as mulheres, tá? Que é um programa de Lions. E daí a gente tem também algumas siglas oficiais em português, que são utilizadas apenas por nós, brasileiros, pois as traduções para o inglês seriam diferentes. Por exemplo, a gente fala aqui muito DMLC, Distrito Múltiplo LC, TMLA, né, que é o de Norte e Nordeste, DMLB, que é o múltiplo LB, DMLD, que é o múltiplo LD no Sul. Essa sigla está em português, nós usamos aqui no Brasil. Externamente, ela é traduzida, ela é LCMD, tá? Ela fica ao contrário, porque é LC Multiple District, tá? CL, companheiro leão. CAL, o A minúsculo, companheira leão. Lembrando que siglas não tem ponto, tá? A gente nunca põe ponto depois da sigla. E o plural, eu vou escrever CLS? Não. O plural de sigla, a gente sempre repete a primeira e a última letra, né, do caso temporal. CCLL quer dizer companheiros leões. CAL de companheira fica CC, o A pequenininho, não muda, LL fica no plural. Isso quer dizer companheiras leões. Ou companheiras leão, aqui também existe uma discussão sobre isso. Outra questão, por que a gente não usa CL quando você for preencher alguma coisa para Lions Internacional ou for falar com alguém de fora, no mundo inteiro? Qual o nome que você é conhecido? I am a lion, ou seja, eu sou leão. Você pode ver que o nosso presidente internacional fala, I'm lion. Não existe para fora companheiro leão, existe leão. Tá? Essa coisa de companheiro e companheira é só no Brasil. E domadora, DM, tá? Domadora, espouse, e assim no plural, assim como companheiras, dobra as letras maiúsculas. DDMM, domadoras. Daí você vai falar, nossa, Rodrigo, mas DM não é distrito múltiplo? É, também. Tá? Mas isso é só no Brasil. Companheiro Léo, tá? Ou companheira Léo, não existe CA-Léo. Não existe CA-Léos ou C-Léos no plural. É C-Léo, companheiro ou companheira Léo, e CC-Léo. Por que o Léo não duplicou? Porque Léo já é uma sigla. Tá? Então, CC-Léo, companheiros ou companheiras Léo. Não existe. E, por favor, aqui um cuidado, mais um motivo de se falar por extenso. Quando tiver um companheiro ou uma companheira Léo, não é Cléo fulano de tal. Tá? Cléo é nome de pessoa. Tá? Quando você vê uma sigla Léo, C-Léo, é companheiro Léo, e daí você vê se a pessoa é homem ou mulher, e fala companheiro ou companheira Léo. Tá? AL, nosso famoso AL, todo mundo fala, olha, no nosso AL, gente, tudo bem, no meio da nossa reunião a gente fala AL, mas quando tiver em alguma coisa oficial, por favor, ano leonístico, tá? Que vai sempre de 1º de julho a 30 de junho, como a gente já viu lá atrás. AL não se fala. Nós estamos no ano leonístico 2022-2023. FOLAC, Fórum Leonístico da América Latina e Caribe, e a GDL, Associação dos Governadores do Brasil, dos Distritos Múltiplo L. Ufa, tá acabando, tá, gente? Ó, tá indo.
Aí eu faço a pergunta, que eu já até falei no começo a resposta, mas onde a gente pode encontrar mais informações sobre tudo isso que a gente falou aqui? No site de Lions Internacional. E qual é o site de Lions Internacional? lionsclubs.org, sem o E. Tá vendo que não tem o E e nem o .br? Por quê? Porque é um site internacional. Então, www.lionsclubs.org, tá? Só para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem no site de Lions e forem no menu lá principal, tá vendo que tem um menu, tem um login de Lions, tem um menu lá em cima, tá? Que tem portal para associados, etc. Tem um menu principal que é esse login de Lions aí, tá? No menu principal, na 1, 2, 3, 4, quinto item, chama Recursos para Associados. E lá vai ter um item que se chama Novos Associados, que leva para uma página específica com diversos links e materiais justamente para ajudar os novos associados a saber mais sobre Lions, sobre nossas atividades e como servir. Inclusive, vocês estão vendo que o comecinho da capa aí é justamente o vídeo que eu passei lá no começo. Ele está aí, tá? E claro que a gente não pode esquecer de um recurso extremamente importante, que é o outro associado do clube, que são os presidentes de divisão, região, a equipe GAT e o próprio governador do distrito, tá? Então, aqui nessa página, olha, você pode ver que tem várias coisas. Eu estou descendo a página, tá? Mostrando o que tem. Tem vários botões, tem o Conex ali para falar da fundação. E, independente disso, naveguem pelo site de Lions Internacional. Ele é monstruoso. A quantidade de conhecimento que tem no site de Lions Internacional eu não vou dizer que é infinita, porque eu acredito que deva ter um fim. Eu ainda não cheguei nesse fim. E olha que eu praticamente entro todo dia em alguma página diferente, tá? Um outro local para se encontrar informações, qual é? O portal do associado. Você pode entrar pelo site de Lions Internacional, lá em cima, o primeiro botãozinho, lá em cima, no menu pequenininho, vai estar lá, portal associado. Ou você pode digitar direto isso daí, myapps.lionsclubs.org. Quem tem acesso a esse portal? Todos. Assim que vocês recebem o número de associado, vocês já têm como fazer o cadastro nesse portal. Peça ajuda ao secretário do clube, pois na hora de cadastro você precisa informar e checar se foi informado para a Lions Internacional, se o seu e-mail está correto, se o seu número de telefone está correto, e você vai precisar do seu número de associado para fazer o login. Com login e senha, você já acessa esse portal de associado. Nós temos tido vários problemas aqui, inclusive nos últimos dias, de gente que não tem mais conseguido recuperar senha, não tem conseguido recuperar. Por quê? Porque muitas vezes o telefone está informado errado. Muitas vezes o e-mail está informado errado, e daí a pessoa não recebe. Tá? Então lembre-se, teve problema, consulta o seu secretário e vê se está direitinho o e-mail, o telefone, se não tem um número trocado. Tá? Uma vez, quando... Opa, quem abriu o microfone? Alguém quer falar? PDG Malu, quer falar alguma coisa? Não. Ah, então peraí, eu vou... Tá. Foi sem querer. Tranquilo, imagina. Então, quando você entra nesse portal de associados, vocês vão ver que logo de cara tem 5 grandes botões. O My Lion, que é onde reporta as atividades de clube. Aqui, quem reporta atividades de clube? Lembrando, presidente, secretário, diretor administrativo de clube e GST de clube. Associado que não tiver cargo, nenhum desses 4 cargos, não consegue reportar atividades do clube passada, mas consegue reportar atividades futuras, ou seja, consegue organizar uma atividade e, principalmente, visualizar atividades de outros clubes. Tá? Outro botão, MyLCI, onde são inseridos e atualizados dados de associado, como nome, telefone, etc., além de acessados informações estruturais do distrito, bem como movimentação de associados e dados financeiros. Quem tem acesso a MyLCI para reportar ou para visualizar a maioria das coisas? Presidente, secretário, tesoureiro, tá? De clube, GST, GLT, presidente de região, divisão, etc. Algum dirigente de clube. Insights, o terceiro botão aí, ó, do meio, é um local que tem inúmeros gráficos e tabelas referentes aos dados de Lions do mundo inteiro. Tá? Aqui você consegue fazer filtro do mundo inteiro e saber como andam as atividades, como anda o número de sócios, tudo. Tá tudo aí.
Learn, olha aí o famoso learn, né? Se o Glauber estivesse aqui, ele ia falar para eu falar de novo, learn, né? O que é aqui? Aqui, para mim, é uma das áreas mais importantes, não só para novos associados, mas para todos os associados. Nele, você vai encontrar o Centro Leonístico de Aprendizagem, onde são inúmeros cursos, tá? Vocês encontram inúmeros cursos, todos online, rápidos. Normalmente, cada curso varia de 20 a 30 minutos, gratuitos. Você pode fazer o curso e não acabar no mesmo dia, desde que lembre lá de salvar onde ele tem, sobre assuntos leonísticos e assuntos de gestão em geral, inclusive gestão de tempo, resolução de conflitos, tudo. Tá? Inclusive, no Learn, eu, como GLT do distrito, é lá que eu vou reportar todos os presentes nesta reunião. Por isso, mais uma vez, eu peço quem ainda não colocou, coloque no chat nome completo, nome do clube completo, e quando a gente fala nome de clube completo, por exemplo, a Mariana aqui é do Lions Clube de São Paulo, Pacaembu. Por que tem que ser o nome completo? Porque o Lions Clube Pacaembu existe também, sem ser de São Paulo. Então, você pode saber quem é o seu clube, mas a pessoa de fora, de outro distrito, não sabe. Então, coloque sempre, toda vez que for colocar o nome do seu clube, o seu nome, coloque sempre por completo, tá? Se colocar distrito também é ótimo, se colocar o número de associado, mais fácil ainda. Outro botão que tem aí, o último botãozinho, é o Shop, que é a loja oficial de Lions, tá? Onde você consegue comprar materiais oficiais de Lions. Nossa, Rodrigo, eu compro tudo lá? Compra, tudo que tiver disponível. Lembrando que essa loja é oficial de Lions Internacional, ou seja, todo o pagamento será feito em dólar, vai ter uma salgada taxa de envio, principalmente aqui para o Brasil, e principalmente com o valor atual do dólar, né? Então lembre disso, tá? Eu já estou avisando aqui para ninguém dizer assim, o Rodrigo falou para comprar no Shop, tá? Pode comprar, mas lembre-se que vai ser feita a conversão. Bem, antes aqui de finalizar, falando ainda do nosso Distrito LC2, lembrando, né, acho que todo mundo aqui do Distrito LC2 já conhece, mas o nosso governador do Distrito LC2 é o companheiro de Melvin Jones, Luiz Carlos Barbosa, casado com a companheira de Melvin Jones, Rita de Cássia Strulli, tá? Ambos do Lions Clube de Indaiatuba. O lema deste ano é Unidos para Servir. E esses pins que vocês estão vendo aí são, respectivamente, o pin do governador oficial, esse azulzinho, e o pin da equipe feminina Raios de Sol, tá? Que é a equipe feminina de apoio à governadoria. Bem, e para que todos conheçam, quem ainda não sabe, o nosso presidente internacional atual é o Brian Sheehan, tá? Essa pessoa super simpática, então vocês vão ver que todas as fotos ele está com um sorriso enorme, tá? Me pareceu extremamente simpático mesmo na convenção internacional, quem acompanhou, foi muito veio com ideias inovadoras, né? O lema dele este ano é Juntos Nós Podemos. E justamente o que ele fala é que nós vivemos, doamos e servimos como um, porque sabemos que juntos somos mais, juntos não há limites. Existe até a complementação do lema dele, que ele fala, juntos nós podemos, juntos nós iremos conseguir, tá? Que é o Together we can, together we will, tá? E para que, antes de eu acabar de vez, para que eu não fale em nome do presidente, vamos deixar ele mesmo falar com uma mensagem enviada por ele mesmo. Hi, I'm Lions International President, Brian Sheehan. How are we driving our clubs forward, you ask? By thinking outside the box. All it takes is an unexpected twist to flip a traditional project into something new. Thanks, Laurie. It's riding the wave of technology and connecting it to what we do. Hi, Allie. Whoa, he knows my name. Lions, our mission is to put our heads and our hands together in order to reimagine service. It means welcoming rookies and their ideas. With good communication. I got it! And a clear vision, we can do anything. We can reinvent Meals on Wheels. There you go. Thank you so much. You betcha. Come up with new ways to combat global warming. Give recycling a makeover. To
Together, we can raise more for our foundation and build a more inclusive world. Nice shot, Jim. Lori, let's roll. Together, we can rethink how we rebuild after disasters. We can open up more clinics and more parks, establish more international youth camps, and reach across more borders, shake hands with our neighbors. Our mission this year is to innovate, team up, and have fun. It's time to blow the whistle, let the cat out of the bag. Let's share our service and our stories, and sing it in the streets. There's a leader, there's a lion. With the global team of 1.4 million lions and Leos, together we can! Bem, essa, como podem ver, né, essa foi a mensagem, é uma mensagem oficial do nosso presidente internacional, onde mostra toda a vontade de se trabalhar, essa inovação, essa parte de quebrar as regras e a gente fazer diferente, realmente pensar fora da caixa, que é o que nós tivemos que aprender a fazer em 2 anos de pandemia, né? E nós chegamos, então, ao final dessa apresentação, tá? Eu espero não ter cansado demais todos aqui, espero que todos tenham me aguentado falar. Eu sei que foi muita informação passada, tá? Que tem que ser digerida, mas eu digo que hoje a gente deu aqui o quê? Um panorama bem geral. Eu não me aprofundei em nada, porque a quantidade de informações era enorme e todo mundo ia ficar confuso. A ideia foi o quê? Dar uma pincelada em tudo. Todos nós aqui somos líderes no serviço comunitário e humanitário. Mas mais do que isso, nós somos humanos. Todos nós temos uma maneira única de pensar e interagir com o mundo ao nosso redor. E embora a gente não seja igual a ninguém, nós todos aqui estamos unidos no que nos motiva, no mesmo objetivo. E à medida em que nós unidos servimos e compartilhamos, nós crescemos. Então, eu falo para vocês sempre, nesses novos tempos, tá? Essa é uma mensagem que eu quero. Vamos nos reinventar, vamos pensar fora da caixa, vamos trabalhar, vamos servir, e aí vamos comemorar muito todo o nosso sucesso, tudo que nós alcançarmos, com tudo isso que a gente aprendeu em todos esses momentos, desde que nós viramos leões, tá? Mais uma vez, meu muito obrigado aqui a todos os presentes, espero, de fato, não ter cansado demais, tá? Aos novos associados aqui presentes, para quem foi realmente criada essa reunião, sejam muito bem-vindos, e eu desejo de coração para que todos tenham muito serviço e conquistem muito sucesso sempre. Muito, muito obrigado mesmo, gente. Eu vou até abrir um pouquinho, a gente tem um pouquinho aqui, ó, são 9h20, eu tinha calculado acabar 9h30, falta o encerramento protocolar, mas se alguém quiser ter a palavra, por favor. Rodrigo. Oi. É Carlos de Virassol, LC6. Eu quero parabenizar você por essa brilhante explanação que você fez nessa noite. Quando eu li ali, ó, vamos falar de Lions, então, nós podemos sempre falar de Lions, mesmo para quem entrou agora, para quem já entrou há algum tempo, porque conhecimento não ocupa espaço, né? E ninguém tira de nós. Então, toda oportunidade que se tem de aprofundar no conhecimento de Lions é muito bom. E eu tenho um lema comigo que é assim: se você não conhece, você não ama. Quanto mais eu conheço Lions, mais eu me apaixono, mais eu esqueço das picuinhas que existem dentro das associações e toco o barco para frente. Parabéns, agradeço muito por ter podido participar dessa noite com você e com esses queridos amigos aí, companheiros. Muito obrigado, Carlos. E eu falo que além da gente realmente precisa conhecer para amar, eu sempre falo, uma das coisas que eu gosto de fazer é justamente compartilhar esse conhecimento, porque eu acho que conhecimento só é válido a partir do momento que você compartilha, senão ele se torna ego, né? Ele vira só, justamente o que você falou, vira essas picuinhas e começa a virar uma fogueira das vaidades, né?
Então, muito obrigado por aqui. Douglas, você levantou a mão? Sim. Pode falar. Não, eu queria pedir a sua permissão que no começo da sua palestra, você falou eu queria dar sobre a CIF, da seriedade, da responsabilidade da nossa LCIF, que no ano passado, quando do governador Glauber, doou uma verba de quase R$500 mil para o hospital de Itaquaritinga. Ontem, dia 27, né, 28, nem sei mais, a equipe do 19, LCIF, 18, foi ontem, veio uma representante da LCIF, Grisele, direto de Chicago, apenas para ver a obra e, logicamente, verificar o andamento. E voltou maravilhado com o Hospital de Olhos de Itaquaritinga, que é uma referência. Então, nós percebemos que o Lions, além de doar, após o projeto aprovado, ele manda um representante vir, entre aspas, né, fiscalizar. Exato. E ontem a Grisele, de Chicago, dando entrevista, voltou maravilhado e comprova mais uma vez a seriedade do LCF. Por isso que nós temos prazer em colaborar com o LCF. Obrigado. Com certeza, imaginei, obrigado. E é exatamente isso, quando a gente faz um projeto, quando a gente pede um subsídio, e para qualquer coisa, tá? Eu fiz a gente usou um subsídio que eu tive como GLT para financiar o programa de treinamento dos presidentes de divisão e região, e assim como o LCF, assim como qualquer projeto LCF, não só eles forneceram, me mandaram todos os materiais, e eu tive que comprovar um a um, inclusive com lista de presença, gravação, enviar documentos, e todos, para quê? Para que prove que realmente o dinheiro que a gente está recebendo está sendo utilizado. Então, realmente é uma seriedade enorme, tem que ser, né? Por isso que nós somos a maior organização de serviços do mundo, porque nós somos confiáveis e credibilizados, tá? Salete, você levantou a mão? Pode falar. Precisa abrir seu microfone. Alguém? Não? Salete? Alguém mais? Eu vi aqui, Elvis está falando de compartilhar esse material. Sim, eu vou pegar todo esse material, essa reunião está sendo gravada, eu vou salvar, colocar no canal do YouTube e mando o link também da gravação, tá bom? Depois eu salvo esse PDF e mando para todo mundo também que esteve aqui. Alguém mais quer ter a palavra? Quero te cumprimentar, Rodrigo. Parabéns. O Marcos Obrigado. está de mão levantada. Marcos. Obrigado, Lani. Eu não Marco tô vendo. Túlio. Marco Túlio. Boa noite a todos. Parabéns, Rodrigo. Maravilhoso. Obrigado. Foi muito bom ouvir e eu carrego a palavra empatia e resiliência na minha vida. Parabéns a todos. Tenham uma semana abençoada. Muito obrigado. E por falar em empatia, né, nosso lema foi da nossa PDG Marli Mineto, que também levantou a mão para falar. Pode falar. Oi, Rodrigo. Na verdade, é para parabenizá-lo mesmo, né? E por compartilhar o seu conhecimento, você tem uma dinâmica muito legal. Eu mesmo tenho sido governadora, mas eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando com as novas linguagens, com os novos temas. Então, eu tive essa oportunidade hoje de participar e adorei. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Rodrigo, o Luiz é na sala. Eu sei, eu ia passar agora, Luiz, opa, peraí que eu passei pro botão, fiz pro lugar errado. Nosso governador, Luiz Carlos Barbosa, pode ter a palavra, é só abrir o microfone. Boa noite a todos. Pode Boa falar, noite. Rodrigo. Alô, Lani, você estava falando? Não, meu companheiro de colegial. Ah, sim. Meu abraço. Boa noite, Lani. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Desculpem entrar só agora, mas por compromisso de
de trabalho profissional. Hoje saí de casa às 5 da manhã e estou voltando só agora. Então fica meio difícil. E assim mesmo que o Stipe me alertou que estava tendo a sala aqui, porque senão não conseguia nem lembrava de entrar. Mas eu parabenizo todos que estão presentes a esse treinamento. Isso é muito importante. É uma das coisas mais importantes que nós temos no lado, são os treinamentos, e temos pessoas gabaritadas, que nem o Rodrigo e outros, que fazem isso majestosamente. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Bem, então vamos fazer o encerramento protocolar aqui. Eu convidaria agora, como eu convidei a nossa governadora Lani para ler os propósitos, eu vou convidar a PDG Marli, por favor, Marli, para fazer a leitura da oração pelo Brasil. Sim. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos desta pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Assim seja. E só agora, até furando o protocolo, mas uma explicação extra, principalmente para as pessoas dos outros distritos que falaram assim, com certeza estão pensando, a oração pelo Brasil não está faltando infundir em nós brasileiros e para que façamos de nossa pátria. Bem, aqui no Distrito LC2, nós tivemos não só companheiros de outras nacionalidades, como um próprio governador que era italiano. Então, foi feita uma moção e, por isso, foi trocada, a oração pelo Brasil foi tirada, infundir em nós o amor, uma vez que o próprio governador não era brasileiro, e para que façamos desta pátria e não de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Mais um último momento aqui, só de uma explicação, porque senão vou falar, poxa, o Rodrigo falou tudo isso e errou na oração pelo Brasil, pô. Mais uma vez, então, voltando ao protocolo, peço agora que todos, voltados ao pavilhão exposto, o saudemos com uma vibrante salva de palmas. E, por fim, declaro esta reunião de orientação para novos associados encerrada. Mais uma vez, agradeço a todos a presença,